Olá, eu sou o Fabrício Correia e você está sintonizado no programa Conversa de Bastidores, agora na Jovem Pan. Os bastidores da política você confere comigo às terças e quintas, logo após os Pingos dos Is. E no programa de hoje, eu recebo o arquiteto e urbanista Hamilton Ribeiro Mota, ex-prefeito de Jacareí e pré-candidato nas eleições de 2024 à prefeitura da cidade. Hamilton, seja muito bem-vindo aos nossos estúdios aqui em São José dos Campos. Eu que agradeço, Fabrício, e uma alegria estar aqui com você na Jovem Pan, no Conversa de Bastidores. Acho que é uma oportunidade boa para a gente falar um pouco sobre Jacareí. E eu começo esse programa falando um pouquinho sobre a sua trajetória política. Você teve a oportunidade de exercer algumas secretarias municipais durante o governo Marco Aurélio e foi eleito em 2008, com uma votação bastante expressiva, reeleito nas eleições de 2012. O que te chamou para a vida pública? Isso é uma trajetória longa, mesmo antes de chegar à prefeitura e ser secretário nos dois governos do Marco Aurélio, a gente já tinha uma caminhada juntos, que vem da Igreja Católica, movimento jovem, e aí a gente acabou se envolvendo na política nos anos 90, o Marco Aurélio se elegeu vereador 2 vezes e a gente construiu essa caminhada até que o Marco se elegeu prefeito. Então está no sangue já há mais de 20 anos essa caminhada na política da nossa cidade. E essa parceria com o Marco Aurélio que continua, Há muito tempo, Começamos bem jovens na caminhada e estamos juntos até hoje. Prefeito, durante o seu exercício, não só em continuidade ao governo do Marco Aurélio, mas grandes ações foram implementadas na cidade, principalmente no que tange ao desenvolvimento social, econômico e à educação. Passado 8 anos do governo Isaías Santana, o senhor vê continuidade nas principais ações que o senhor deixou como legado para a cidade? Infelizmente, eu acho que muita coisa foi deixado para trás, Acho que muitas oportunidades se perderam. Eu acho que esse período que nós administramos a cidade do Marco Aurélio e depois, na sequência, a minha gestão, que foram 16 anos, acho que foi um processo em que a gente conseguiu colocar Jacareí num outro patamar no cenário não só do Vale, mas do Estado e até do país, Nós somos uma cidade que tanto que lutamos pelo desenvolvimento econômico, que há muito tempo não chegava uma montadora de veículos na região e nós conseguimos a primeira montadora de veículos chineses na nossa cidade. Então eu acho que o governo do Marco era um governo de reconstrução da cidade, de preparação da cidade para o futuro, e eu tive essa oportunidade de dar continuidade e a gente ter conseguido grandes avanços na cidade. Acredito até que numa velocidade muito maior, dado as condições que o Marco assumiu a prefeitura no início dos anos 2000. E, infelizmente, esses 8 anos, a gente viu algumas políticas sendo desmontadas, na área da saúde, uma desorganização muito grande, nenhum novo equipamento em 8 anos para a saúde pública da cidade, tanto que hoje eu avalio como principal problema da nossa cidade. E os programas nossos, das construções dos Educamais, infelizmente, desorganizou o funcionamento, abandonou os Educamais. Eu acho que isso é um prejuízo social muito grande para a nossa cidade. Durante o exercício dos 2 governos, eu falei da questão da educação, deixei a saúde até por uma outra oportunidade nesse bloco, porque realmente é o calcanhar de Aquiles da cidade de Jacareí, assim como a questão da infraestrutura urbana da cidade. Obras necessárias, tanto na parte da infraestrutura, quanto também nas discussões para a implementação de um novo plano diretor que está parado há praticamente 2 décadas. Eu queria saber sobre a educação. Como é que o senhor avalia hoje a educação de Jacareí? Olha, eu acho que nós tínhamos deixado uma estrutura em que Jacareí, inclusive na minha gestão, a gente conquistou índices do IDEB, da educação, que eram para anos muito além do meu mandato. E infelizmente a gente percebeu que não houve nenhum avanço do ponto de vista da qualidade do ensino. E isso nós não podemos atribuir ao nosso corpo docente, porque na verdade é a direção, a gestão da cidade é que faz a qualidade disso, ou seja, faltou investimento nos professores, valorizar os professores, criar um canal de diálogo entre os professores e a gestão da educação, ou seja, é evidente que falta um projeto pedagógico para a cidade, e isso eu tenho dialogado com professores e diretores da nossa cidade, um sentimento de abandono muito grande, Fabrício. Voltando agora à questão da saúde, a gente vê uma intervenção na Santa Casa. Continua sendo a melhor ferramenta? Sim, sem dúvida, desde que a gente ainda não consegue ter na cidade um hospital municipal próprio de urgências e emergências, a Santa Casa é o hospital da cidade.
embora muitos ao longo do tempo tenham criticado a iniciativa corajosa do Marco Aurélio de fazer uma intervenção na Santa Casa, não para tomar conta da Santa Casa, mas para garantir que os recursos da prefeitura pudessem ser repassados à Santa Casa, porque ela não tinha sequer as certidões em dia para receber os repasses. Eu acho que de lá para cá foi feito muito investimento na Santa Casa e hoje, com a construção que nós deixamos do UPA Dr. Telmo, a gente conseguiu ter uma qualidade melhor de atendimento na Santa Casa. Mas ele não é o ideal. O ideal é que nós façamos a construção do nosso hospital de urgência e emergência, que inclusive eu deixei uma licitação concluída, mais uma oportunidade perdida pelo atual governo, que nós já podíamos estar avançado na construção desse hospital. E enquanto nós não temos esse hospital, é fundamental continuar com a Santa Casa. À medida que a gente tem um hospital, aí a gente pode dar um passo muito maior na saúde, que é ter com a Santa Casa a mesma parceria que nós temos com o Hospital São Francisco, que é você promover convênios das maiores necessidades que você tem, especialidades, cirurgias, enfim, ter um hospital de retaguarda daquilo que sai do campo da urgência e emergência. Eu acho que é isso que a cidade está precisando hoje. O Hospital Municipal para Jacareí é prioridade nesse plano de governo que o senhor vai apresentar numa pré-candidatura e depois na candidatura à prefeitura da cidade? Não tenha dúvida, ele sempre foi uma prioridade nossa. No entanto, a situação era tão grave no município que nós tínhamos que reorganizar o sistema da saúde. Aí nós investimos muito na saúde básica, no programa Saúde da Família, eu investi no programa Mais Médicos, eu construí o UPA Dr. Telmo de Almeida Cruz, eu construí o Santa Cruz dos Lázaros, reformamos e ampliamos todas as unidades de saúde na cidade, enquanto a gente caminhava para ter um bom projeto do Hospital de Urgência e Emergência. Nós conseguimos chegar até a conclusão da licitação, tanto que à época da transição deixei claro ao atual prefeito. O senhor deixou alguns recursos para essa construção ou só o processo licitatório? O processo licitatório concluído, porque o recurso seria mais ou menos parecido com uma parceria público-privada. Haveria um financiamento de um banco privado para a construtora fazer o hospital e depois a prefeitura iria pagar. Então foi uma decisão de governo e não continuar com esse processo licitatório e não seguir esse caminho que o senhor deixou. Eu lamento muito, porque eu sinto que não só faltou vontade política, mas ficou caracterizado uma intenção de desmonte de algumas políticas públicas que estava caminhando bem, que poderia ser ampliado, o prefeito poderia ter colocado a marca dele, porque eu acho que quem sofre no final com a falta de uma continuidade ou de uma melhora em algo que você implantou é a população, sobretudo a população mais carente da nossa cidade. Hamilton, na questão das principais obras de infraestrutura para a malha viária da cidade, né? Jacareí está um caos no trânsito hoje, né? Quais foram os projetos que você deixou e que não foram continuados pelo atual governo? Olha, na verdade eu acho que nós deixamos muitas obras concluídas e que ajudou muito uma boa parte da cidade. Vou citar para você duas principais. Na construção da Avenida Davi Monteiro Lino, que criou um novo eixo de trânsito para a cidade e também de desenvolvimento econômico, e a rodovia que a gente construiu, uma via paralela à rodovia Nilo Máximo, que ajudou toda a região no sentido Santa Branca, ou seja, toda aquela região que hoje é a maior em número de população que mora, que a gente resolveu ali muitos problemas, sobretudo acidentes graves e fatais que tinham naquela região. Para dar dois exemplos. Nós tínhamos um plano viário que foi apontado junto à sociedade, debatido já desde 2003, no governo do Marco Aurélio. Foi retificado e ratificado muita coisa na revisão que nós fizemos em 2007 e depois em 2012, para que a gente desse continuidade nesse plano viário. Acredito que o prefeito atual tentou tomar algumas iniciativas, a exemplo de priorizar a construção da terceira ponte. O que eu acho que na ordem de prioridade talvez fosse mais importante ter priorizado, no ponto de vista de melhorar a mobilidade, a região do São João, que hoje sim é uma região caótica, se a gente pode falar na cidade. A região com maior dificuldade de trânsito é toda a região que a gente chama do Além-Rio, quer dizer, que é a região do São João. E ainda fazer uma ponte e depois fazer um desastre de um acesso que não tem a menor funcionalidade e um erro de engenharia que vai ser um problema muito sério para se pensar no futuro de como resolver aquela ponte torta que o atual governo entregou para o povo. Nós vamos para um rápido intervalo comercial e eu volto em seguida com o arquiteto e urbanista Hamilton Ribeiro Mota, pré-candidato à Prefeitura de Jacareí. Fique comigo.
Risoteria e Restaurante Vila Lobos tem deliciosos risotos, gastronomia variada, ambiente aconchegante e espaço para eventos. Risoteria e Restaurante Vila Lobos. Sucesso há mais de 10 anos em São José, agora também em Campos do Jordão. De volta com o nosso Conversa de Bastidores, agora na Jovem Pan. Os bastidores da política você confere aqui às terças e quintas, logo após os Pingos nos Is. E no programa de hoje eu recebo o arquiteto e urbanista, ex-prefeito por 2 mandatos da cidade de Jacareí e pré-candidato à prefeitura da cidade esse ano, Hamilton Ribeiro Mota. Hamilton, eu começo o segundo bloco, né, falando da sua recente participação no governo Lula como diretor do CEAGESP. Né? Com essa retomada do desenvolvimento e principalmente de investimentos para a região pelo governo Lula, você vê áreas mais desenvolvimentistas para um eventual mandato seu à frente da prefeitura? Não tenho dúvida. Embora eu sempre tenha tido também um bom relacionamento com o governo do estado, né? Quando fui prefeito, de 2008 a 2016, o governador era o Geraldo Alckmin e nós tivemos um relacionamento de boas e grandes parcerias para a cidade, então não tenho dúvida de que eu terei qualquer dificuldade, eu terei muita facilidade em dialogar com o governo do estado, mas sem dúvida ter o governo federal, com todo o investimento que ele é capaz de anunciar para o país, a gente vai estar lá pedindo recursos para Jacareí, não tenha dúvida. Essa experiência como diretor do CEAGESP contribuiu de forma afirmativa para uma visão mais abrangente, principalmente do agronegócio? Não, sem dúvida. O universo do abastecimento, para mim, foi uma escola. Eu fiquei 15 meses na CEAGESP, decidi me afastar em abril, embora pudesse me afastar em junho, mas me afastei em abril para intensificar o processo da nossa pré-campanha. Inclusive, aproveito para dizer aqui, para quem está nos assistindo, Fabrício, que muitas pessoas dizem assim, mas o Hamilton não pode ser candidato, ele já foi prefeito. Não, quando você é prefeito e é reeleito, de fato você não pode ser candidato na sequência, pela terceira vez seguindo, são 2 mandatos. Eu estou há 8 anos, né, longe da prefeitura, portanto eu posso participar das eleições. E acho que essa experiência da CEAGESP, estando na diretoria administrativa e financeira de uma grande empresa que se relaciona com 27 países, 22 estados brasileiros, de fato me deu uma visão de Brasil muito grande, sobretudo no aspecto do abastecimento, que a gente muitas vezes não tem, Fabrício. A gente se limita ali naquilo que a gente compra na feira, no supermercado, mas a gente não tem o conhecimento, né, no nosso dia a dia do como que isso funciona, né? É uma cadeia muito interessante, eu gostei muito dessa experiência de ter passado pela CEAGESP, aí uma indicação do nosso ministro Paulo Teixeira, foi uma experiência gratificante. Nós falamos no bloco anterior sobre a questão do plano diretor da cidade, que há 20 anos não é reformulado e ainda, de uma certa forma, tramita, e a paralisia dessa tramitação é crítica e notória, dificultando o desenvolvimento da cidade. A que se deve isso? Fabrício, você só me permite fazer um ajuste sobre a colocação de que não é reformulado há 20 anos? Não, na verdade, o plano diretor de Jacareí é de 2003, correto, de 20 anos. Mas ele foi feito uma revisão em 2007, depois em 2012, inclusive muito bem feito, com a participação da sociedade. O que acontece é que a atual administração partiu para uma nova revisão, o que é legítimo e saudável. O problema é que ele não soube conduzir corretamente o processo que envolve a participação da sociedade, as audiências públicas, ou seja, judicializou o debate essa revisão, e então, isso trouxe... é a de 2012. Então, quando eu falo 20... Aí, quando a Justiça suspendeu todo o processo de revisão do plano diretor, ficou valendo de 2003. Ou seja, de 20 anos. De 20 anos. Só fazer esse ajuste porque nós estávamos num caminho muito bom, tanto que na nossa gestão, você veja a quantidade de empresas que nós conseguimos, né, veio para cá. Para ir para cá, a Sani, a Tecni, a Xero, os grandes atacadistas vieram para Jacareí, a construção civil. Essa questão vai ser prioridade no eventual governo seu? Não tenha dúvida, porque é no desenvolvimento econômico da cidade que você gera emprego para as pessoas. Se você gera emprego para as pessoas, você gera desenvolvimento econômico, você melhora a economia e que dá mais condições para o prefeito fazer uma boa administração e devolver em melhores serviços para a população. Veja, nós estamos sofrendo com a saúde, a educação tem problema, falta de valorização do nosso servidor público, a cidade um sentimento de abandono, de falta de oportunidade para o jovem. Veja, nós tínhamos o Educar Mais Lamartine, que promovia, Fabrício,
cursos profissionalizantes para jovens, adultos, pessoas que já estavam aposentadas, e aquilo gerava um novo conhecimento para as pessoas e as pessoas passavam rapidamente a conseguir gerar uma nova renda. E isso que é importante. Eu vou jogar pesado nessa questão do desenvolvimento econômico para que a gente retome as condições de Jacareí de novo levantar a cabeça e olhar para frente, porque Jacareí é uma cidade importante, a população gosta de morar em Jacareí, mas anda meio triste com a situação que está vivendo. O ensino técnico será uma prioridade do seu governo? Não tenha dúvida, foi na minha gestão que nós lutamos muito para a chegada do Instituto Técnico Federal, inclusive uma grande escola, né? Recebe gente de todo o Vale do Paraíba, inclusive gente de cidades fora daqui, e que nós temos que aproximar a universidade, o Instituto Técnico Federal, da prefeitura para a gente fazer parcerias e acelerar a oportunidade para os nossos jovens. Hamilton, você, após 8 anos fora do exercício da prefeitura, você vem com um novo olhar para essa candidatura? É muito importante esse tempo que você deixa de ser prefeito e ter a oportunidade de voltar a andar na sua cidade como um cidadão comum, vivendo a experiência da cidade sem ser aquele responsável, né, sem estar à frente. Então você passa a ter um olhar muito mais interessante da cidade. Eu acho que eu estou muito animado, mais experiente, me sinto mais preparado. Eu acho que eu vou aproveitar da experiência que eu tive na prefeitura e ter um olhar para o futuro, né? Onde a gente tem que aproveitar também das novas tecnologias, da inovação, que hoje a gente pode dar mais acesso às pessoas para que elas de fato se desenvolvam e ajudem a gente a ter uma cidade mais saudável, sobretudo com sustentabilidade, a gente cuidar melhor do meio ambiente. Eu estou muito animado, eu acho que a gente vai ter um programa de governo bastante ousado, e vamos fazer esse diálogo com muita transparência com a população. Essa escuta ativa já foi iniciada? Rapaz, eu iniciei já tem mais de ano, viu, Fabrício? Eu estou na estrada há bastante tempo. Mesmo trabalhando na CEAGESP, durante a noite fazia reuniões na cidade, final de semana caminhava pela cidade ouvindo as pessoas. A gente já tem muita coisa que está sendo construído no nosso plano de governo e foi através de uma boa escuta. Escutei os profissionais da área, empresários, os servidores, a população, fiz muita reunião nos bairros e acho que isso dá para a gente uma segurança de que a gente vai apresentar o melhor programa de governo para disputar as eleições de 2024. Na consolidação de lideranças políticas para apoio a essa pré-candidatura, quais partidos estão com você hoje? Bom, o PT é uma federação, né? Hoje o PT é PT, PV e PCdoB, que passa a ser um partido só. O PSB, o PDT, o Avante e o PSOL. Você vai lançar candidatos a vereador por todas essas siglas partidárias? Menos o PDT. O PDT deve indicar para nós o vice-prefeito ou vice-prefeita, ainda estamos em diálogo aí por esses dias, mas os outros partidos todos terão candidatos a vereador. E qual a importância de ter uma boa base legislativa? É fundamental para governar, né? A gente vê a dificuldade que o governo Lula está tendo com o Congresso Nacional, porque muitas vezes não ajuda naqueles projetos que iria acelerar o desenvolvimento do país, melhorar as condições do povo. Na Câmara Municipal é a mesma coisa. Se você tiver uma Câmara Municipal mais em sintonia com o prefeito, você consegue executar os seus projetos mais rapidamente. Mas eu não tenho dificuldade em dialogar com a Câmara Municipal, né? Seja a Câmara que o povo de Jacareí escolher, e se me escolher como próximo prefeito da cidade, terei um diálogo aberto, franco e transparente para a gente fazer o melhor para a cidade, e creio que a maioria dos vereadores também desejam isso. Nós vamos para um quadro agora chamado Vai e Vem, onde eu faço uma pergunta direta e você me responde de forma afirmativa. Vamos lá? Vamos lá. Uma alegria no exercício da política. Ter feito bem para as pessoas que mais precisam. Uma inspiração na arquitetura. Rui Otaki. Família representa? Tudo de bom. Educação? O fundamental para uma sociedade ser mais livre. A Jacareí que eu quero construir para as próximas gerações a partir de um novo mandato. Uma cidade agradável e que dê oportunidades para todo o seu povo. Essa foi a nossa entrevista com o arquiteto e urbanista Hamilton Ribeiro Mota, pré-candidato à prefeitura da cidade de Jacareí. Os bastidores da política você confere aqui. Conversa de Bastidores, eleições 2024, às terças e quintas, logo após os pingos nos is. A gente se vê no próximo programa. Até lá!